Olá, boa noite a todos, professores, alunos. Hoje, o nosso grupo, no projeto de extensão da professora Paola, vamos entrevistar a doutora Nathalie Sequim, que vai falar um pouco sobre o direito da mulher, principalmente no que se refere à dupla jornada de trabalho da mulher nos dias atuais e as implicações nisso no direito. Boa noite, doutora Nathalie. Boa noite, seja muito bem-vinda aqui. Obrigada. É uma honra ter a senhora aqui para poder dar essa entrevista, ter esse tempo com a gente e também poder explicar para os nossos professores e colegas um pouco mais sobre esse tema que é tão relevante nos dias atuais. Eu queria fazer algumas perguntas para você, mas antes disso eu gostaria que a senhora se apresentasse, falasse um pouco do seu currículo, do seu trabalho, onde você trabalha. Pode falar um pouco sobre você e se apresentar. Fique à vontade. Eu sou advogada trabalhista, atuei muitos anos na aviação Itapemirim e depois que eu saí da aviação Itapemirim, eu ingressei no Mais Advogados junto com o Dr. Emerson, que é o fundador do escritório, e lá a gente atua tanto no direito empresarial quanto no trabalhista voltado para os empresários, para os donos e proprietários de empresas aqui da nossa cidade. E eu acabo me envolvendo muito na área trabalhista e acabo pegando também reclamantes, reclamada, então atuo de modo geral nessa área. Perfeito. A senhora tem filhos, casada? Sim, sou casada e tenho uma filha de 4 anos. Ah, que linda. Então, a nossa primeira pergunta é: qual o maior desafio de conciliar a atuação profissional com as responsabilidades do trabalho, né? A vida pessoal e a profissional, sendo casada, tendo um filho e tendo um escritório para gerir, né? Sim, o maior desafio é porque na vida profissional da mulher, muitas vezes a carga não termina no horário de expediente. Então, quando a gente encerra ali o horário de expediente, a gente tem a nossa segunda jornada, que é casa, marido, filhos e organizar toda uma rotina, né? Então, a gente costuma dizer que não tem fim. A gente tem hora para iniciar, mas a gente não tem hora para encerrar, né, a nossa vida. E é uma carga mental muito grande, né? Porque a gente está sempre ali organizando, pensando, planejando, além, é claro, do nosso trabalho, que a gente tem que atuar, trazendo as melhores alternativas para os nossos clientes. Então, a gente está o tempo todo ali com a cabeça trabalhando, né? Você acha que isso é algo estrutural que já está no país? Porque eu acho que se a gente olhar historicamente também, acho que esse é um papel muito cobrado da mulher, né? Desde a criação, digamos assim, acho que para um menino é uma responsabilidade, para a mulher, para a menina é outra. Às vezes é o dobro, né? Exatamente, é o dobro. E aí a mulher ela tem que conciliar estudos e auxiliar nos afazeres domésticos, né? Porque não são todas as pessoas que conseguem ter uma pessoa para auxiliar na limpeza da casa, nos afazeres domésticos. Então, acho que isso vem muito da criação, né? Algo estrutural. Você observa isso também? Concorda? Como que foi um pouco da sua criação também, referente a isso? Sim, foi da mesma forma, né? A gente tem sempre que dar conta de tudo e, assim, a gente sempre é estimulada a fazer de tudo, né? A estudar, mas também a cuidar de casa, a ser organizada, a ajudar. Então, assim, desde pequena a gente vem nessa criação, né? E eu acredito que a maioria das mulheres também seja assim. Entrando mais na área do direito, a gente tem interesse de saber como que a senhora enxerga a visibilidade que o Poder Judiciário tem dado para as mulheres e para a dupla jornada de trabalho que nós estamos debatendo e se realmente tem sido eficaz, se realmente no escritório que a senhora está trabalhando, está diretamente com reclamantes, vendo como que funciona, assim, especificamente com mulheres, assim, como que é a visão da senhora em relação a esse tema? A legislação trabalhista ela já teve muitos avanços, né? Ela tem a proteção ao direito da mulher de retornar da licença maternidade, né? A estabilidade, de não ser mandada embora, mas a gente vê que na prática isso é muito difícil de funcionar, né? A gente vê que muitas mulheres, ao retornar da licença maternidade, elas têm dificuldade de conciliar, principalmente, um bebê pequeno em casa, de ter alguém, uma equipe de apoio em casa, para ajudar, para ela poder retornar. E muitas vezes isso não acontece. E as políticas públicas também não ajudam, porque, principalmente aqui na nossa cidade, não tem muitas opções de escolas integrais para bebês tão pequenos, principalmente, porque a mulher já precisa retornar e ela não tem com quem deixar. Então, assim, existe a proteção,
mas ela ainda na prática, ela acaba não sendo aplicada, né? Não consegue. A empresa até quer ajudar, a gente teve um caso recente, nós estávamos advogando pela empresa e a empresa quis oferecer um home office para ela. Ela vai tentar, inclusive, fizemos o contrato, ela vai tentar trabalhar em home office, mas a gente sabe que vai ser uma realidade difícil com um bebê pequeno, né? Quando a gente estava estudando o tema, um dos pontos que a gente discutiu também sobre essas políticas públicas que o direito e a CLT podem proporcionar à mulher foi justamente esse tempo de licença maternidade, né? Se esse tempo realmente seria o suficiente para uma mulher deixar o seu filho, se ela conseguiria ter arrumar alguma rede de apoio, se ela conseguiria suportar esse encargo sozinha. Se a gente fala de uma mãe solo, talvez que não tem rede de apoio, até mesmo de mulheres casadas, se esse tempo de licença maternidade é realmente suficiente. E outro ponto também que a gente pensou foi que a mulher ela tem garantia 1 mês após, né, estar no trabalho, ela tem mais 1 mês de garantia após voltar da licença maternidade. 1 mês será que é um prazo suficiente para uma mulher conseguir se organizar com filho, trabalho de casa? Essa reinserção da mulher no mercado de trabalho após a maternidade, que é um tema que a gente concluiu que deveria ser mais acolhido, ter mais atenção, que esses prazos deveriam ser revistos, né? Sim. A gente estava até comentando que no nosso mundo ideal, né, nosso cenário, a gente imaginou que no mínimo 6 meses de trabalho garantido para essa mulher que retorna da licença maternidade, né? Até porque ela ficou 4 meses fora para ela se adaptar à nova rotina, ela conseguir entender que ela vai dar conta daquilo ali, né? Sim. Existem convenções coletivas que estabelecem, mas não são todas. Algumas categorias, na indústria principalmente, existem convenção coletiva que estabelece os 6 meses. Dos bancários, salvo engano, também estabelece. Então, assim, já tem algumas categorias que perceberam essa necessidade e já estão ampliando. E também tem a questão da amamentação, né? As empresas precisam dar ou a redução da jornada ou ter um local apropriado para que alguém leve o bebê até a empresa para ser amamentado. Isso é muito difícil, na prática, de acontecer. Então, muitas mulheres preferem a redução. Trabalham um pouco menos, saem mais cedo para poder amamentar. Então, a gente, para poder ver, né, que você trabalha no escritório, presencia casos, assim, diariamente, quase, né? A gente queria ver com você quais casos você acha interessante, tipo, comentar, trazer sobre esse tema para a gente poder tá mostrando, né, que isso ainda é uma coisa que ocorre diariamente, com frequência, e precisa, né, de alteração nisso para poder realmente a lei ser eficaz. Sim, existem muito de ambos os lados. Tanto a reclamante que ao retornar, muitas vezes, da licença maternidade, ela nos procura porque ela relata que ou ela não mudaram de função, mas como o período que ela ficou fora precisou colocar alguém no lugar, quando ela voltou, né, já não estava mais no mesmo, alocada no mesmo ambiente. Então, gera essa dúvida. Ou então, do lado da empresa, das reclamadas, o que fazer com essa funcionária que está retornando e não está conseguindo conciliar? Oferece um home office ou reduz, de repente, a jornada? Existem casos que a gente, né, orienta, tenta trabalhar um pouco presencial, um pouco de home office, para não ficar só no home office. E aí a gente tenta, tanto de um lado quanto do outro, ir conciliando, de acordo com a demanda que surge pra gente. E, infelizmente, não é a realidade, né? Às vezes o empregador acha muito mais fácil dispensar a funcionária e contratar outra pessoa do que dar todo esse suporte jurídico para ela, né? Infelizmente, não é o que acontece. Eu ia só fazer uma pergunta, já que você comentou dessa questão de ser um acordo entre as partes, Sim. né? Se vai trabalhar metade no home office, todo mundo. Quando isso acontece, vamos supor, por exemplo, uma empresa que está entrando nesse acordo com a funcionária dela, ela não pode diminuir o salário, né? Não. Tem que manter o mesmo indo para home office. Sim, mantém o mesmo salário, só altera a forma de trabalho. Porque hoje em dia já existem muitas empresas que trabalham no home office, né? Com seus funcionários de modo geral, não só das mulheres. E aí a gente sempre orienta, a gente sempre dá essa opção. E eu tenho visto que as empresas têm gostado dessa opção, quando é possível, porque infelizmente a gente sabe que a mão de obra está escassa. Então os empresários não conseguem a mão de obra e o que eles têm eles precisam reter. Então manter aquele funcionário lá é muito melhor para uma empresa do que mandar ele embora, porque você vai ter que treinar ele novamente, passar toda a rotina e você não vai ter garantia que ele vai ficar, que ele vai permanecer na empresa. Então eles preferem tentar
alternativas antes de dispensar. Já tem sido algo muito bom e a gente, enquanto escritório, sempre orienta nesse sentido. Adentrando um pouco nessas orientações que vocês ofertam para os clientes, quais mudanças culturais e sociais, até jurídicas, você considera necessárias para poder enfrentar esse problema de forma eficaz? Já tem estabelecido a questão da licença paternidade, né, que agora já vai ser estabelecida para algumas empresas, para alguns funcionários. Isso é muito bom, porque também vai ter a parte do homem, né, que ele vai ter o direito ali. Por enquanto ainda é reduzido, mas isso pode aumentar com o passar do tempo e na prática, vendo a necessidade, se realmente vai funcionar. Porque, infelizmente, a gente sabe que no nosso país a gente às vezes dá licença paternidade e ao invés deles ajudarem a mulher, eles vão estar trabalhando em outro lugar. Então a gente tem sempre que ter esse cuidado, né? Na hora de alterar, tem que fazer o estudo social para ver se aquilo vai funcionar. E isso seria uma medida eficaz, né? Porque aí dividiria entre a mulher e o homem essas responsabilidades, né? Legal. Entrando também nessas mudanças que seriam necessárias para enfrentar, o que a CLT e a Constituição Federal poderiam fazer para trazer maior segurança jurídica para essa mulher? Já tem a questão da estabilidade, que poderia aumentar, né, a estabilidade, de acordo aí com a necessidade, né, 6 meses, 8 meses, de fato ver o que funcionaria para a mulher. E também a questão da discriminação, porque a gente sabe que existe a discriminação velada, que muitas vezes aquela mulher vai engravidar, vai sair e vou ficar um período aí na minha empresa sem funcionário. Então, melhorar essa questão também, que infelizmente ainda existe, né? Tem empresa que nem contrata a mulher justamente já com esse pensamento, né? Ou às vezes perguntam na entrevista de emprego se ela pretende Se ela engravidar, enquanto você não pretende engravidar. Para se prevenir. Se ela for engravidar, eu vou contratar. Exatamente. Se ela vai engravidar daqui 1 ano, 2, já não compensa eu investir nela, trazer ela pra cá, né? E proporcionar essa evolução de carreira pra ela. Você tem alguma sugestão? Quer acrescentar alguma coisa? Deixar alguma mensagem para as informação, mulheres, acrescentar algum ponto que você acha importante a gente também discutir? A gente tem que entender e passar para as mulheres que cansaço não é sinal de fraqueza, né? E que pedir ajuda também não é um sinal de fraqueza. Então, a sobrecarga existe e ela precisa ser vista com cuidado por todos, né? Não só pelos empresários, pelas empresas, mas também pela população, pela sociedade de forma geral. Então, ter essa atenção para a sobrecarga da mulher, né? Como de modo geral, enquanto sociedade. Entender que sobrecarga não é algo normal e que não é algo que você tem que se acostumar. E não é um sinal de fraqueza. Exatamente. Que eu não estou dando conta, né? É isso, Nath. Muito obrigada por você ter vindo aqui hoje, dar essa entrevista pra gente. Ter aceitado também ter o nosso aceitado, convite. Sim. Claro. Nós ficamos muito agradecidas. As portas estão sempre abertas para você aqui. Obrigada. Muito obrigada, gente. Fiquei muito feliz em participar. Muito bom. Então foi isso, a gente vai finalizar o nosso podcast por aqui e nós postaremos também futuramente para os demais estudantes, para os professores poderem apreciar esse trabalho. Boa noite.